Olá, vamos agora para o módulo de biomarcadores de inflamação crônica subclínica. Como identificar uma inflamação crônica subclínica? A princípio é importante dizer o seguinte, tudo que é subclínico, tá, não tem um exame que possa realmente bater o martelo, cravar um diagnóstico, tá? Tudo que é subclínico é baseado numa série de análises que você faz em termos de sintoma, em termos de análises clínicas, de análises de biomarcadores, como nós vamos falar aqui nesse módulo, para que com a junção e o cruzamento dessas informações, a gente possa chegar num diagnóstico mais assertivo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar de biomarcadores presentes em hemogramas, em exames de sangue, exames laboratoriais, que vão permitir já que a gente possa começar a coletar informações para que a gente possa diagnosticar ou apontar por uma possibilidade de inflamação crônica subclínica, ok? Então, dentro do nosso hemograma, a gente precisa estar atento a alguns biomarcadores que vão nos ajudar nesse processo de identificação. Por exemplo, leucócitos. Tá? Os leucócitos, basicamente, a grosso modo, são as nossas células de defesa do nosso organismo e, obviamente, se você tem uma inflamação crônica subclínica, que é uma resposta imunológica a um agente agressor, você vai ter alguma alteração nos leucócitos. Mas, como a inflamação crônica subclínica ela é de baixo grau, essa alteração nos leucócitos, elas não vão se apresentar de uma forma muito evidente. Ou seja, essas alterações, muitas vezes, estarão dentro do valor de referência trazido pelo laboratório, tá? E aí é muito importante que vocês entendam que os valores de referência trazidos pelo laboratório são basicamente médias populacionais estudadas para cada biomarcador, tá? Então, você pega, por exemplo, 10 mil pessoas, estratifica o valor de leucócito delas, cria uma média, tá? E cria um valor de referência. Mas o que acontece é que você está criando um valor baseado numa média populacional que está longe de estar saudável, a gente sabe disso, tá? Então, existem biomarcadores e valores de referência específicos para esses biomarcadores que são chamados de valores ótimos, de valores ideais, de valores específicos para a saúde e longevidade. O leucócito é um desses exemplos. No valor de referência laboratorial, vai estar algo em torno de 3.500, 4.000 até 11.000. Mas acima de 6.500, tá? E já estão revendo esse valor para 6.000, você já tem ali um indicativo de uma inflamação de baixo grau, ou seja, de uma inflamação crônica subclínica, ok? Então, essa é uma informação que tem basicamente todos os hemogramas e você vai ter facilidade quando você solicitar que o seu paciente traga o seu último hemograma, de preferência recente, para que você possa observar esses biomarcadores. O fibrinogênio também é um outro biomarcador que se altera na presença de uma inflamação crônica subclínica, tá? Então, no caso dos leucócitos, eles precisam estar abaixo de 6.500. Se os leucócitos estiverem acima de 6.500, é um indicador. Fibrinogênio acima de 300 é um outro indicador. A proteína C reativa também é um marcador inflamatório e também um marcador que prediz a condição de desenvolvimento de inflamação, de cardiopatias, perdão. Então, a proteína C reativa também é utilizada. Em alguns laboratórios, ela vai vir numa medida de miligrama por litro, em outros de miligrama por decilitro. Então, nós colocamos aqui as duas referências, ok? Basta identificar qual é o padrão de análise do laboratório, se é por litro ou decilitro. O cobre também é metal pesado, também é um marcador inflamatório. Tá? Metais pesados, a grande maioria dos casos, eles são neurotóxicos, tá? Causam algum efeito de toxicidade. Então, o cobre, ele também, se ele se apresentar acima de 110, é um indicador de inflamação crônica subclínica. E as relações entre biomarcadores. Então, olha que interessante. Não é simplesmente você analisar alguns biomarcadores de uma forma isolada, e sim você analisar a relação que um tem com o outro.
Por exemplo, dentro da série branca do seu hemograma, você vai encontrar lá o leucócito, que é a soma de vários outras células de defesa, neutrófilos, linfócitos, monócitos. Então, a soma de todos esses marcadores, eles geram resultado do leucócito. Então, se você pega os neutrófilos, tá? Em alguns lugares ele vai vir como segmentados ou bastonetes, tá? E divide pela quantidade de linfócitos, essa razão, esse cálculo, ele precisa se apresentar abaixo de 1,5. Acima de 1,5, você também tem não só um indicador de inflamação crônica subclínica, como também uma predisposição a cardiopatias, certo? A ferritina também é um biomarcador muito importante para que a gente analise a questão inflamatória, tá? Ela precisa se apresentar abaixo de 200, ok? Bom, esses dados foram a fonte que a gente utilizou foi do curso de interpretação de exames laboratoriais do professor Gabriel de Carvalho, que é uma referência mundial em interpretação de exames laboratoriais. Então, é um curso muito interessante que eu fiz, recomendo a todos que façam também, caso vocês queiram ampliar o seu conhecimento em exames laboratoriais, interpretação de exames laboratoriais, ok? Bom, um outro marcador muito importante para que a gente analise é a homocisteína, tá? Mas ao contrário dos biomarcadores que a gente apresentou aqui anteriormente, a homocisteína, ele é um marcador que está relacionado com a capacidade de detoxificação, ou seja, de desinflamação que o seu organismo tem naquele momento, certo? Então, a homocisteína, ela faz parte de um ciclo que a gente chama de ciclo de metilação, tá? Que é um ciclo que tem justamente uma função anti-inflamatória. Então, aqui a gente postou toda a bioquímica aqui do ciclo de metilação, tá? E vocês podem perceber aqui que a homocisteína, ela faz parte do produto final de toda essa bioquímica, de todo esse ciclo. Então, analisar esse produto final, a homocisteína, permite que a gente possa entender se esse ciclo de detoxificação do nosso organismo está funcionando bem ou se ele está com alguma deficiência, se o seu organismo está com baixa capacidade de se desinflamar. Porque, como a gente já relatou nas aulas passadas, o nosso organismo busca sempre o equilíbrio. Inflamou, desinflama, aumentou temperatura baixa, então, equilíbrio e homeostase. Embora nos valores de referência dos laboratórios, a homocisteína venha como normal até 13, 14 em alguns laboratórios, os valores ideais, os valores ótimos são abaixo de 9, certo? Então, se você olhar lá no seu hemograma, a homocisteína, que também é um biomarcador muito solicitado, e ele se apresentar acima de 9, você tem aí uma oportunidade de melhorar o seu ciclo de detoxificação, tá? E geralmente isso é feito aumentando o consumo de vitaminas da classe B12 aqui, tá? Que é muito importante relatar que é a única origem da B12 animal, tá? Então isso é muito importante relatar também. E nos seus produtos finais, como betaína, como folato, então isso é muito interessante, tá? Um outro dado interessante para a gente analisar aqui é que existe uma mutação, um polimorfismo genético chamado de MTHFR. Vocês estão vendo ele aqui no cantinho do ciclo. Isso aqui é uma enzima chamada metiltetraidrofolato redutase, que tem justamente a participação nesse ciclo e que quando você tem um polimorfismo genético, significa que você tem uma baixa produção, baixa síntese dessa enzima, causando toda uma alteração na capacidade do seu organismo detoxificar. E hoje, as estatísticas e os estudos mostram que aproximadamente 30% da população possui esse polimorfismo genético MTHFR, ok? Então, também é uma análise interessante de ser feita, porque, como diz o próprio Gabriel de Carvalho, quando você aprende a fazer esse tipo de interpretação,
você entende a linguagem das células e você começa a interpretar o que está acontecendo no seu organismo através de uma análise aprofundada de biomarcadores em hemograma. Certo? Bom, um outro biomarcador que também tem relação com inflamação chama RDW, ele também é da série vermelha, tá? Também presente em praticamente todos os hemogramas, que de certa forma, ele avalia a variação no tamanho e volume das suas hemácias, certo? E se essa diferença ela for muito acentuada, isso também é um indicativo de inflamação crônica subclínica, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, ele está associado com inflamação, com as citocinas pró-inflamatórias podem aumentar o RDW, tá? Interagir com eritropoetina e reduzir eritrócito, tá? Suprime a maturação de eritrócitos e também causando justamente eritrócitos maiores e essa diferença no RDW. Também é um preditor de doenças cardiovasculares, tá? Então, o RDW também serve como um preditor de doenças cardiovasculares e ele se apresenta aumentado com estresse oxidativo, com a má alimentação, a própria hipertensão e a dislipidemia, certo? Para vocês terem uma noção de quanto é importante a gente conseguir analisar esses dados, esses biomarcadores, com base em valores de referência específicos para a saúde e longevidade, eu fiz questão de postar esse slide aqui, que mostra um estudo, tá, que foi realizado com uma amostra de 8.175 pacientes com idade superior a 45 anos, igual ou superior a 45 anos, onde ele mostra aqui nesse slide, basicamente, os valores de RDW, tá? Começando aqui por 11 e indo até 15, e aqui nessa coordenada, aqui ela vai mostrar justamente o percentual de risco de morte para os próximos 8 anos. Então, na coordenada Y, você tem o percentual de risco de morte, e na coordenada X, o valor do RDW. E claramente a gente identifica no gráfico que quanto maior o valor de RDW, maior o risco de morte nos próximos 8 anos. Detalhe, chegando a um RDW de próximo a 15, com um valor aí de 45% a 50% de risco de morte para os próximos 8 anos. E pasmem, dentro do valor de referência dos laboratórios, tá? Então, não basta estar dentro do valor de referência, é possível estar dentro dos valores ideais, dos valores ótimos, tá? Isso aqui, por exemplo, explica porque muitas vezes um paciente vai fazer um check-up no médico e tá tudo ok, o exame tá ótimo, tá tudo dentro do valor de referência, e essa pessoa vai a óbito aí em um mês depois, em 15 dias depois. E quando você começa a entender que existem diferenças significativas entre analisar simplesmente o valor de referência e analisar o valor de referência ideal para a saúde e longevidade, você consegue entender o porquê dessas situações, certo? Continuando, a razão neutrófilo linfócito que a gente comentou aqui há pouco tempo, também é muito interessante. A gente fez questão de colocar aqui esse slide para mostrar uma associação com concentração de citocinas pró-inflamatórias, que ele tem alto poder preditivo de severidade de doenças cardiovasculares, ateroscleróticas, alto poder preditivo de infarto agudo do miocárdio, alto poder preditivo de morte cardiovascular, enfim, também é um biomarcador onde você analisa 2 biomarcadores e faz uma razão entre eles para conseguir gerar toda essa relação aqui, toda essa leitura mais específica, ok? Agora a gente vai falar dos indicadores de inflamação crônica subclínica, também presentes em impedância bioelétrica, tá? As bioimpedâncias de boa qualidade têm biomarcadores diretamente relacionados a uma análise desse perfil inflamatório, a uma análise de estresse oxidativo, enfim, a uma análise mais específica voltada para saúde, tá? É muito comum que as pessoas façam uma bioimpedância
e se atentem basicamente a analisar a composição corporal, percentual de gordura, massa muscular, tá? No máximo ali vai observar um pouco a questão da água, tá? Mas existem outros biomarcadores em boas bioimpedâncias que vão mostrar para a gente marcadores relacionados à inflamação crônica subclínica. Aqui eu coloquei um estudo bem robusto que foi feito na Grécia com uma amostra maior do que 100 mil pessoas, tá? Que mostram justamente a capacidade preditiva de inflamação crônica subclínica, tanto da água intracelular quanto do ângulo de fase, que são dois biomarcadores presentes nas bioimpedâncias, nas impedâncias bioelétricas. O valor de referência para a mulher é ter a água intracelular maior do que 54% e para os homens maior do que 58,7%, certo? Quanto mais alto esse valor de água intracelular, acima preferencialmente desses valores de referência, melhor indicativo de estado geral de saúde, tá? Se você não tem inflamação crônica subclínica, consequentemente você vai ter um estado geral de saúde muito melhor, certo? E o ângulo de fase, que é um biomarcador que analisa a integridade das suas membranas celulares, que geralmente são destruídas ou atacadas pela ação de radical livre, que analisa também o tecido metabolicamente ativo do seu organismo, tá? E aí é necessário avaliar uma tabela de ângulo de fase que vai relacionar a idade com o valor encontrado desse biomarcador, que também, por ser preditor de estresse oxidativo, a gente sabe que o estresse oxidativo e a inflamação crônica subclínica são disfunções que andam de braços dados, certo? Então, um estudo muito interessante esse aqui, validando esses biomarcadores para predição de inflamação crônica subclínica. Aqui está a tabela do ângulo de fase, tá? Que avalia a integridade de membranas celulares. Então, a partir de 18 anos, nós já temos valores de referência aqui tabulados e validados, tá? Então, é interessante para quem trabalha com bioimpedância e tem ali a leitura do ângulo de fase, poder ter acesso a essa tabela e entender o que aquele biomarcador está te dizendo, que, sinceramente, é muito mais relevante do que só analisar percentual de gordura e massa muscular, ok? Uma outra forma de você também ter uma noção do processo de inflamação crônica subclínica é você fazer a análise da escala de Bristol, tá? Que é uma escala que analisa a consistência das suas fezes, tá? Mas o que tem a ver a consistência das fezes com a inflamação crônica subclínica? Ora, quando sua consistência das fezes está fora do padrão ideal, você tem ali um claro sinal, uma clara assinatura do que a gente chama de disbiose e permeabilidade intestinal, que a gente falou na aula passada, certo? E a disbiose e a permeabilidade intestinal são a raiz do desenvolvimento da inflamação crônica subclínica, certo? Então, na escala de Bristol, vocês vão ver aqui que tem 7 tipos diferentes de consistência das fezes, e o ideal é que você tenha as fezes do tipo 3 ou do tipo 4, tá? Essa é a consistência fecal ideal que vai sinalizar que o seu intestino está com um bom funcionamento, embora só a análise da escala de Bristol não seja suficiente para você classificar uma pessoa como disbiótica ou não, tá? Como eu falei no início da aula, é preciso associar essa análise, então a escala de Bristol é um suporte para que você associe as outras análises e tenha cada vez mais clareza e mais lucidez para você ser assertivo na análise, no diagnóstico de inflamação crônica subclínica, certo? E também de desbiose intestinal. Então, o tipo 1 e o tipo 2 são tipos que são característicos de intestinos mais constipados. Então, você precisa entender que as fezes é uma forma do seu organismo eliminar toxina. E se você está constipado, significa que você está com maior dificuldade de eliminar toxina do seu organismo. Como quando a gente estudou lá a microbiota intestinal, a gente fala
que quando você tem a permeabilidade intestinal, o que era para ser excretado não é excretado, ou seja, é absorvido pelo organismo, então, a grosso modo, é como se você tivesse fezes circulando na sua corrente sanguínea. Isso a grosso modo. Por quê? Porque o seu organismo não excretou as toxinas que deveria ser excretado. Então, tipo 1 e tipo 2 são mais característicos de intestinos constipados com baixa capacidade de detoxificação, tá? De exposição que você tenha se colocado aí a condições de toxicidade. E tipo 5, tipo 6, tipo 7 são mais característicos de intestinos laxados, de intestinos onde você tem um trato, um tempo de permanência desse bolo fecal no intestino muito curto, tá? Existe um tempo ideal para que sejam formadas fezes no seu intestino, tá? E se esse trânsito intestinal é muito rápido, você vai ter fezes de característica tipo 5, tipo 6, tipo 7. E aí, contrariamente, você está fazendo uma detoxificação, mas justamente por esse trânsito intestinal ser rápido, você está piorando a capacidade de absorção dos nutrientes. Porque para que o seu intestino tenha tempo, o intestino basicamente delgado, tenha tempo de fazer a absorção dos nutrientes necessários para o melhor funcionamento do seu organismo, entenda que nutriente é matéria-prima do funcionamento do seu organismo. Se esse trânsito gastrointestinal, esse trânsito intestinal está rápido demais, significa que você está tendo uma má absorção de nutrientes, que também pode caracterizar um quadro disbiótico. Pode não, caracteriza um quadro disbiótico, tá? Se você tem as fezes diferentes da tipo 2, tipo 3, certamente você tem aí a assinatura da disbiose intestinal. Agora, 2 ou 3 não significa necessariamente que você não tenha. Aí você associa a outros marcadores, ok? Então, essa é uma outra maneira da gente também poder identificar a disbiose e a permeabilidade intestinal com consequência inflamação crônica subclínica. Ok? Aqui nós terminamos, então, a nossa aula sobre marcadores, biomarcadores, para analisar uma inflamação crônica subclínica, onde você pode juntar uma escala de Bristol, um hemograma, uma bioimpedância, até um próprio mapeamento de sintomas, tá, que podem caracterizar a disbiose, permeabilidade intestinal e consequente ICS, inflamação crônica subclínica de baixo grau. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço, até a próxima aula sobre resistência à insulina.